Bem, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre o conceito de força magnética, né, dentro do capítulo 15 da apostila 3 de vocês, na parte de ímãs. Então, o primeiro tópico desse bate-papo é força magnética sobre uma carga pontual, quando essa carga está imersa num campo magnético uniforme, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: quando uma carga elétrica se move no interior de um campo magnético, ela tem que estar se movendo, tá? Ela vai experimentar, essa carga experimenta a ação de uma força magnética. Inicialmente, as características dessa força foram determinadas pelo físico holandês Hendrik Lorentz, tá bom? Então, um exemplo dessa força, você deve ter visto já no outro vídeo gravado com a parte inicial da matéria, quando você tem o xzinho, isso é a representação gráfica de um vetor que está entrando no plano, ou seja, um vetor que está apontando como se fosse para dentro dessa tela aí, tá? E essa letra B é a letra que representa o campo magnético, tá bom? Então o vetor campo magnético está entrando na tela. Você tem um segundo vetor, que é o vetor velocidade, que ele está nessa direção aí para cima e um pouquinho para a direita, né? Então, a carga positiva, a força magnética será um terceiro vetor que vai ser perpendicular tanto para a velocidade quanto para o campo magnético. Um outro exemplo está aqui: o campo magnético, linhas horizontais para a direita, e essa carga positiva tem velocidade, e essa velocidade representa que a carga está entrando no plano, está entrando na folha, né, na tela. E a força magnética é um vetor perpendicular tanto para a linha horizontal, para a direita do campo magnético, quanto para a linha horizontal entrando no plano da carga elétrica. A força magnética, sentido direção vertical, sentido para baixo. Tá bom? Então, olha a ideia aí, ó. Esse cientista Lorentz, ele verificou que a intensidade da força magnética que atua nessa carga que tem velocidade dentro de um campo magnético, ela pode ser calculada através desta relação aí, onde Q é o valor da carga elétrica em Coulomb, V o valor da velocidade em metros por segundo, B é o módulo do vetor indução magnética em Tesla, e seno de alfa, onde alfa é o ângulo, apareceu θ ali, né? Desculpa, mas o alfa é o ângulo entre os dois vetores que se multiplicam, a velocidade da carga e o campo magnético que ela experimenta, tá bom? A direção da força magnética, ela é perpendicular ao plano formado pelos vetores campo magnético e velocidade. E o sentido é dado pela regra da mão direita 2. A direção é perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. Então repare aqui, ó, que você tem esse plano gama. Esse plano gama aqui. Esse plano gama, ele compreende tanto o vetor campo magnético B, quanto o vetor velocidade da carga V. E a força magnética, ela está perpendicular a esse plano, ela está na vertical. Se esse plano está na horizontal, plano gama, a força magnética ela vai estar perpendicular a esse plano. Veja que esse plano ele compreende tanto o vetor B quanto o vetor V, de velocidade da carga, tá bom? Isso para quando a carga é positiva. Se a carga fosse negativa, a gente vai ver no próximo slide como é que vai ficar a representação disso. Mas o que diz a regra da mão direita 2? Você pega, olha como é que está o desenho. Você pega a sua mão direita e você vai ter a direção
e o sentido dos 3 vetores. O da velocidade, que é o primeiro, representado pelo polegar. Campo magnético, que é o segundo, B, representado para onde apontam os outros 4 dedos. E para onde estiver apontando a palma da mão, é para onde vai estar o sentido desse resultado dessa multiplicação, da força magnética, tá bom? Então a força magnética é no sentido para onde aponta a palma da mão. O primeiro dedo indica o polegar, velocidade, os outros dedos, o campo magnético, tá bom? Esta regra da mão direita, cortando aqui, que também pode ser chamada de, dependendo da interpretação, também é visto por alguns autores como regra da mão esquerda, também pode ser feito, mas a gente vai trabalhar como regra da mão direita espalmada, que foi essa que eu acabei de apresentar aqui atrás, porque é assim que a postura de vocês representa, regra da mão direita, tá bom? Então essa regra da mão direita, ela vale apenas para uma carga positiva. Se a carga for negativa, você vai inverter o sentido da força magnética. Como é que fica isso? Então, olha só. A regra da mão direita diz o seguinte: a velocidade é o primeiro vetor indicador, polegar, aliás. O campo magnético representado pelos outros dedos. Se a carga for positiva, a força magnética aponta no sentido para onde está a palma da mão. Se a carga for uma carga negativa, você inverte esse vetor. A força magnética vai ter o sentido oposto ao que seria se a carga fosse positiva. É só isso. Não tem nenhum mistério aí não, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Então essa figura mostra para a gente o seguinte: se a carga, a da figura da esquerda, se a carga for positiva, a força magnética está para cima, de acordo com a regra da mão direita. Se a carga for negativa, a força magnética será invertida, vai ficar para baixo. Bom, então a gente lembrando que o módulo da força magnética é dado por carga, módulo da carga, que é um número, e você tem os dois vetores, velocidade e campo magnético. Em seguida você tem o seno do ângulo entre esses dois vetores. Tá? Lembrando dessa relação, vamos para um caso particular da representação da força magnética. Primeiro, você coloca uma carga abandonada no interior do campo magnético uniforme. Abandonada significa que a velocidade dela vale quanto? Zero. Se a velocidade é zero, quanto é que vale toda essa multiplicação? Zero. Sendo velocidade zero, não haverá força magnética e a carga permanecerá parada. Ok? Vamos observar esse segundo caso aqui. Uma carga é lançada na mesma direção das linhas de campo. Ou seja, as linhas de campo estão para a direita e a velocidade da carga também está para a direita. Então, quando você for usar esta relação, você vai usar o seno de que ângulo? O ângulo entre B e V. Esse ângulo vale 0 grau. E quando você coloca o seno de 0 grau, vale quanto? Zero. Logo, toda multiplicação vai dar zero. Não haverá força magnética se a velocidade e o campo magnético forem paralelos. Ok? Qual a conclusão que a gente chega? Cargas elétricas em repouso ou
Cargas elétricas que são lançadas na mesma direção do campo magnético não sofrem a ação da força magnética. Em repouso, por quê? A velocidade vai ser zero. Então, toda essa multiplicação dá zero. E lançada na mesma direção do campo magnético, você vai ter um seno de 0 grau ou um seno de 180 graus, onde ambos valem zero. Ou seja, seno de 0 graus é quando a velocidade e o campo estão na mesma direção, no mesmo sentido, e seno de 180 graus é quando a velocidade e o campo estão em sentidos opostos. E nestes dois casos, o seno será de 0 ou 180, e o seno desses dois ângulos dá zero. E toda a multiplicação dá zero, não tem força magnética, ok? Mais um caso particular para a gente analisar. A carga ela é lançada perpendicularmente ao campo magnético. Então repara que a carga está sendo lançada na direção vertical, no sentido para baixo, e o campo magnético está na horizontal, sentido para a direita. Como o ângulo entre a velocidade da carga e o campo é 90 graus, o seno do ângulo que entra na fórmula é o seno de 90, que ele vale 1. Então a força magnética nesse caso vai existir. A gente só omite o termo seno de 90 graus aqui, que ele vale 1. Ok? Então, se a força magnética tem intensidade constante e ela é perpendicular ao vetor velocidade, então a carga vai realizar um movimento curvilíneo uniforme, MCU, movimento curvilíneo uniforme. Bom, a gente está analisando até agora os vetores velocidade e campo magnético. Só que a resposta é um vetor também, o vetor força magnética, que é perpendicular aos outros dois vetores, ok? Então imagina aqui, ó. Não sei se você consegue observar aqui na figura a minha mão, tá? Então se você tem esse plano aqui que contém meus dedos, olha, o dedo polegar está na horizontal. Os outros dermadeiros também estão na horizontal. Olha para onde está espalmada a minha mão, para baixo. Então olha só, o vetor campo magnético, ele é um vetor perpendicular aos outros dois que estão na horizontal. Se fossem vetores assim, ó, velocidade para cima, os meus dedos, que é o campo magnético, saindo do plano. Para onde é que estaria a força magnética? Perpendicular a esses dois. É sempre assim, ok? Então, já que a força magnética, que é o resultado dessa multiplicação, origina o vetor força magnética que é sempre perpendicular, como é que ficaria representado essa força magnética para um campo magnético constante? De acordo com a Velma, a sua partícula que tem velocidade vai realizar um movimento circular e uniforme. Dê uma olhada nessa figura. Essa figura diz o que para a gente? Em cada ponto dessa circunferência aí, você tem campos magnéticos entrando no plano, entrando na tela. Então pega, por exemplo, este ponto aqui, com a velocidade para baixo, campo magnético entrando na tela, ok? Só que aqui a tela está invertida. Então, eu teria a força magnética para a direita. E assim sucessivamente. No ponto 2 aqui embaixo, faça o teste você. Aqui é o polegar. O indicador entrando o campo entrando no plano. A força magnética estará para cima. Vai fazendo os testes aí para o ponto 3, a mesma coisa. Força magnética estará na horizontal
E nesse ponto 4 também, a força magnética vai estar perpendicular à velocidade, agora na vertical. Ou seja, a força magnética está sempre apontando para o centro de uma trajetória circular, um movimento circular uniforme, ok? Então, se eu tivesse que calcular o raio dessa trajetória, seria possível. Muitas questões de vestibular pedem. Então, se você olhar para essa trajetória, que é a trajetória de um movimento circular, se você tiver que aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual à força, a segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Se o movimento é circular, a força resultante recebe o nome de força resultante centrípeta. E a aceleração é a aceleração centrípeta, ok? Lembrando que a força que aponta para o centro, essa força resultante, se você olhar para a figura, é sempre a força magnética. Então, a força centrípeta é a força magnética. E a aceleração centrípeta ela tem como ser calculada através dessa relação V ao quadrado sobre raio. Ok? Então, vamos seguindo. Quem é força magnética de acordo com o que a gente acabou de ver? Carga, velocidade e campo magnético se multiplicando. O seno será o seno de 90 graus, cujo resultado do seno de 91 não foi escrito, igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Simplificando as velocidades que aparecem nos dois lados da equação e subindo com o raio, descendo com carga vezes B, campo magnético. Como é que ficou? Raio igual a massa vezes velocidade dividido por carga vezes campo magnético. O que é isso? Isso é uma questão que é muito comum no vestibular, pede qual o raio da trajetória de uma partícula que tem certa velocidade e ela entra num campo magnético uniforme. Esta pode ser usada como uma fórmula direta, tá bom? Mas ela sai da segunda lei de Newton. E se ele também perguntasse qual tempo para que essa carga execute uma volta completa? Também é muito comum ser pedido no vestibular. Bom, vamos lembrar que para o tempo de uma volta eu posso escrever a trajetória é a trajetória de uma circunferência. Então, se eu tiver que calcular a velocidade dessa partícula ao longo da circunferência, a velocidade escalar, velocidade é ΔS sobre ΔT. Onde o ΔS é o tamanho da trajetória da circunferência, que é 2π vezes o raio. 2π vezes o raio é o tamanho de uma volta, de uma circunferência. E o tempo para dar uma volta, ele tem um nome particular de período, representado pela letra T maiúsculo, ok? Então, velocidade é 2π sobre o período, que multiplica o raio, que nós acabamos de calcular aqui. O raio é massa vezes velocidade, dividido por carga vezes o campo magnético. Simplificando as velocidades dos dois lados da equação e subindo com o período, como é que ficou o período, que é o tempo para que essa partícula execute uma volta? 2π vezes a massa, dividindo por carga vezes o campo magnético. Bom, vamos aos exemplos de aplicação aqui. Ó. Represente a força magnética que age sobre a carga elétrica lançada no campo magnético de indução B nos seguintes casos. Primeiro caso, olha para a regra da mão direita, aqui. Velocidade, indicador. Campo magnético para cima. Então, para onde é que você sobe com os dedos, velocidade para a direita, os dedos apontados para cima, para onde é que vai estar espalmada a palma da mão? Saindo da tela, ok? Se a carga é positiva, então como é que eu represento um vetor que sai da tela? Eu represento por um ponto na circunferência. Este é um vetor força magnética. No item B, velocidade, indica, polegar para baixo. Campo magnético, dedos para a esquerda. Para onde é que vai estar espalmada a palma da sua mão? Para dentro da tela.
certo? Então a força magnética seria entrando na tela. Porém, ele está dizendo que essa carga é uma carga negativa. Se a carga é negativa, eu tenho que inverter o vetor força magnética. Ao invés de entrar na tela, ele estará saindo da tela, ok? Então a representação é esta aqui, ó. Força magnética saindo na tela, uma vez que ele tem a carga negativa. Seria entrando. Pessoal, eu acho que eu representei errado. Seria entrando na tela, perdão, se a carga, força magnética, se a carga fosse positiva. Só representei errado. Se a carga é negativa, eu tenho que inverter esse vetor. Quer dizer, então, que a força magnética estará saindo da tela. Tá? Esse aqui é o gabarito. E assim sucessivamente, tá? Velocidade, indicador para cima, os dedos saindo da tela. Onde é que vai estar a força magnética? Vai estar para a direita. Acho que vocês já entenderam a jogada, né, pessoal? Esse aqui é a mesma coisa. Velocidade, a força magnética vai estar para baixo. Se a carga for positiva. Só que cuidado, ele está dizendo que é uma carga negativa, então o que eu tenho que fazer com esse cara? Inverter. Então o gabarito é força magnética, porque essa carga é negativa. Ok? Essa penúltima aqui, com a carga, se a carga fosse positiva, olha lá, mais uma vez a regra da mão direita, faço o teste, seria para a esquerda. Se fosse uma carga positiva, mas como é uma carga negativa, inverte a força magnética. E a última é mais direto. Velocidade entrando, campo magnético para a direita, vetor força magnética para baixo. Ok? Ver como é que está o tempo aqui. 22. Eu vou pular esse exemplo e depois a gente faz uma segunda aula sobre ele. Vou falar nesse último conceito aqui, que é bem pequeno. Força magnética sobre um condutor retilíneo imerso num campo magnético uniforme. Ao invés de ser agora só uma carga pontual dentro de um campo magnético, imagina que você tem um fio e esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica, ok? Esse fio sendo percorrido por uma corrente elétrica dentro do campo magnético também vai experimentar a ação de uma força magnética, ok? E a fórmula que a gente tem que usar para poder chegar no valor da força magnética, aquela que vai atuar sobre esse fio, está representada aqui, ó. Campo magnético multiplicando a corrente elétrica, multiplicando o tamanho do fio, o L. E o seno de alfa é o seno do ângulo entre a direção do campo magnético com a direção da corrente elétrica. Ok? Mais uma vez, a gente vai continuar usando a regra da mão direita, 2, né? Só que no caso, a velocidade vai ser substituída pela corrente elétrica, tá bom? Então, olha, por exemplo, para este fio aqui, ó. Você tem um campo magnético B saindo do plano, saindo da tela, voltando para fora, que é um pontinho. Você tem a corrente elétrica para cima, a vertical. Então, pela regra da mão direita, pega o seu dedo polegar para cima, o campo magnético saindo da folha. Para onde é que vai estar espalmada a palma da sua mão? Para a direita. Ok? Tá aqui, ó.
ficou desse jeito aqui, se a gente fosse olhar, tá? E aqui eu tenho um exemplo numérico que eu vou pegar numa segunda aula aqui com vocês.